Boa noite a todos. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Conta-se uma historinha de que certo dia estava tendo um grande dilúvio numa floresta. E os animais saíram correndo, fugindo daquele dilúvio. Os animais mais fortes, maiores, saíram atropelando, passando por cima dos animais menores, cada um buscando salvar a sua vida. Até que apareceu um pequeno pássaro, um pequeno passarinho, voando na direção da tempestade. Muitos animais pararam para olhar, não entendendo o que estava acontecendo. Alguns debocharam, dizendo para aquele passarinho: vê se enxerga a sua pequenez. Está querendo ser heroína. E aquele pequeno passarinho continuou no seu propósito, no seu objetivo. Até que achou um pequeno filhote de beija-flor que estava quase se afogando numa poça. E aí o pequeno passarinho desceu com o seu bico, pegou o filhotinho do beija-flor e voltou, fugindo do dilúvio da tempestade. E mesmo depois de muito fatigado, muito cansado, só parou depois que encontrou um local seguro para deixar o filhotinho de beija-flor. Depois passou todo o dilúvio, passou todo aquele momento, aquele passarinho voltou para alguns dos animais que tinham debochado, falado mal dele e deu a sua resposta. E disse assim: eu só me sinto digno das minhas asas se eu as utilizar para fazer os outros voarem. Enquanto muitos animais passavam por cima dos outros, maltratavam, cada um pensando em si, os maiores passando em cima dos mais fracos, dos menores, os maiores e mais fortes, em cima dos mais fracos e menores. Aquele pequeno passarinho, aquele pequeno filhotinho, estava buscando alguém para quem salvar. E não estava pensando apenas em si, pensando nos outros. Só me sinto digno das minhas asas, se eu os utilizar para fazer os outros voarem. Eu acho que isso representa muito bem um pouco do Cristo para nós. Um homem que em momento nenhum pensou nele. E pensou em todos. Deu a sua vida para nos ensinar o caminho da salvação. No livro Jesus no Lar, narra uma história de que certa vez Jesus estava com os discípulos sentados à mesa na casa de Simão Pedro. E os discípulos começaram a comentar a glória do saber, a glória do conhecimento, a glória da sabedoria. E aí Jesus narrou a seguinte história: o homem, amante da verdade, informando-se de que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria, atirou-se à elevação da montanha da ciência, empenhando todas as forças que possuía no decisivo cometimento. Então o homem, informado de que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria, atirou-se da elevação da montanha da ciência, da montanha do conhecimento,
A vereda era sombria, qual obscuro labirinto. Contudo, enfrentando as dificuldades e perigos, avançava sempre, bem parecido com o filhotinho do passarinho que a gente narrou, né? O filhotinho, o passarinho que buscou avançar sempre no seu propósito, no seu objetivo. Trocando de vestuário, a história do Cristo, tá? Trocando de vestuário para melhor acomodar-se às exigências da marcha. Até que um dia, depois de muitos anos, alcançou a desejada culminância, onde o representante de Deus lhe surgiu ao encontro. O emissário, cumprimentando-o, abraçando-o e revestiu-lhe a fronte com deslumbrante coroa de luz. Ele conseguiu atingir o cume da ciência e do conhecimento. E quando ele ia seguir rumo ao paraíso, o mensageiro recomendou-lhe que voltasse atrás dos próprios passos, a ver o trilho percorrido, e que de sua atitude na revisão do caminho dependeria a concessão das asas com que lhe seria possível voar ao encontro do Pai eterno. Para que ele pudesse adquirir asas e voar na direção de Deus, era necessário que aquele homem que tinha atingido o cume da ciência, do conhecimento, voltasse pelos caminhos que ele havia trilhado. E dependendo da atitude que ele teria nessa volta, é que ele ganharia as asas para poder voar na direção de Deus. O interessado, então, regressou e agora podia contemplar tudo com um ângulo bem diferente, tudo com mais amplidão, porque agora ele tinha o conhecimento. Então ele conseguia ver tudo com outros olhos, porque o conhecimento, ele amplia a nossa forma de enxergar a vida. Porém, este homem não conteve o riso, começou a rir, a debochar, diante da estranha roupagem dos viajores que vinham na retaguarda. Aqui notava uma túnica rota, a colar uma sandália extravagante. Entretanto, cada qual com impertinência infantil marchava senhor de si, como se envergasse a roupa mais valiosa do mundo, né? Muitas das vezes nós acreditamos que nós estamos com a verdade, que o nosso conhecimento, que aquilo que nós acreditamos é a coisa mais valiosa e mais certa e mais verdadeira do que as dos outros. Era a atitude de muitos viajantes que estavam buscando o cume da ciência que aquele homem já tinha adquirido. Mas a atitude daquele homem que já tinha chegado ao cume na hora que ele estava retornando foi o de rir e debochar ainda do pouco conhecimento que essas pessoas que estavam no caminho possuíam. O vencedor, aquele homem que atingiu o cume da ciência, não suportou e começou a zombar, reprovando a ignorância de quantos seguiam em vestes ridículas e inadequadas. Então ele começou a debochar da ignorância dos outros. Dirigiu-se à comunidade dos viajantes com tamanha ironia que muitos renunciaram à subida, retornando à inércia da planície vasta. Então ele chegou a zombar tanto que muitos desistiram de continuar buscando o conhecimento. Começaram a se julgar incapazes. Após amaldiçoar a todos, ele voltou ao cume do monte, na expectativa de partir sem detença ao encontro do Pai, de adquirir as asas para ir ao encontro do Pai. Mas o anjo, muito triste,
Explicou-lhe que a roupagem dos outros, que lhe provocara tanto sarcasmo inútil, era aquela mesma que ele se servira para elevar-se. É, é, muitos de nós, depois de conquistarmos um certo patamar na vida, esquecemos muito daqueles que nos ajudaram. Esquecemos muitas das vezes da onde nós viemos. Qual é a nossa essência, qual é a nossa raiz. Vemos em várias histórias pessoas que depois de adquirir uma certa cultura ou certa condição financeira, esquecer daquelas pessoas que o ajudaram muito lá no começo. A rir e a zombar daqueles que lá atrás o ajudaram tanto. E agora numa atitude de ingratidão, ou de não perceber que um dia ele também já tinha sido daquela forma. Não podemos perder as nossas essências. Não podemos ser ingratos com aqueles que um dia nos auxiliaram. Ao tempo em que ele era frágil e semicego, aquela roupagem lhe servia. E as asas de luz com que deveria erguer-se ao trono divino somente lhe seriam dadas quando edificasse o amor no imo do coração. Faltava-lhe piedade e entendimento. Que ele voltasse demoradamente ao caminho e auxiliasse os seus semelhantes, sem o que jamais conseguiria equilibrar-se dos céus. Essa é a história que Jesus contou. E eu queria que focássemos na palavra piedade. Na palavra piedade. Ele tinha adquirido o conhecimento, mas ele não conseguia se colocar no lugar do outro, auxiliar aquele que não tinha adquirido o conhecimento que ele adquirira. Ele se tornou impiedoso. Ele precisava adquirir a piedade para poder alçar voos maiores e atingir a Deus. E aí Jesus encerra, depois de contar a história. Há muitas almas na terra, ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido da impiedade. Olha só, da impiedade. Envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, ao invés de estender-lhes as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos. Enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-o no próprio espírito, com sinceridade e devotamento, não receberão as asas quando lhes será lícito partir na direção do céu. Enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-o no próprio espírito, com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção dos céus. Esse é o diálogo de Jesus com seus discípulos. Logo depois, sabemos de toda a história. Sabemos de tudo o que aconteceu na história. Da história que nós mesmos construímos. Sabemos que a religião não seguiu esse conselho do Cristo
e praticou muita impiedade. Dominou muitos mais fracos. Através do conhecimento, do seu poderio, a religião dominou, humilhou, foi impiedosa. Por isso que o Cristo disse que enviaria um outro Consolador, que relembraria tudo o que ele tinha dito, porque ficaria esquecida essa mensagem do Cristo, porque ficaria esquecida para todos nós. A mensagem maravilhosa de Jesus. E compete a nós, agora, resgatar essa mensagem. Resgatar essa mensagem que o Cristo nos deixou. No livro Ave Cristo, Emmanuel fala: dificilmente, à distância de séculos, poderá alguém perceber com exatidão a sublimidade do cristianismo primitivo. Olha só. À distância dos séculos, poderá alguém conseguir perceber quão sublime era o cristianismo na sua essência. Nós perdemos essa essência, a essência da simplicidade, a essência do servir a Deus como o primeiro e maior propósito de nossas vidas, a essência da obediência à vontade do Pai. Nós somos iguais muitas vezes eu me encaixo nesse. Aqueles filhos ingratos que saímos da casa de nossos pais e temos vergonha dos nossos pais. Não somos obedientes aos nossos pais. Muitas vezes nós somos assim na nossa relação com Deus. Deus nos pede para ser honestos, mas muitas vezes ser honestos no mundo é careta. Então, ser o que Deus está pedindo, eu tenho vergonha de ser. Vergonha do nosso Pai. Vergonha do que Ele nos pede para amarmos, para fazermos o que é certo, de acordo com as nossas consciências. Então a impiedade tomou conta do mundo e os mais fortes dominam os mais fracos e querem cada vez dominar mais. E a religião também assumiu muitas das vezes esse papel. E compete a nós agora, o espiritismo, o cristianismo redivivo, resgatar essa mensagem, trazer de volta na sua pureza, na sua essência, o cristianismo primitivo. Porque nós temos o Consolador prometido pelo Cristo. E o Cristo voltou através desse Consolador. E ao voltar, sabe o que ele nos disse? Que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim: o Espiritismo, preste atenção, é o Cristo falando conosco. Aquele mesmo Cristo que falou com os apóstolos na história que eu li, falando para todos nós agora. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Então, o Espiritismo, como antigamente, fez Jesus, vem lembrar aos homens Deus. Porque vivemos numa sociedade, numa época tão afastados do verdadeiro sentimento de filhos e fidelidade ao nosso Pai. Tão afastados de Deus, tão afastados, tão distantes.
As coisas materiais para nós ganharam uma importância tão grande. E quanto mais importante é uma coisa para mim, maior ela é. E Deus ficou em segundo plano muitas das vezes. Quando eu tenho tempo, eu penso em Deus. Quando tiver um tempinho, eu vou buscar Deus. Temos que buscar Deus constantemente. Esse deve ser o principal e o primeiro objetivo de todo cristão. Nos dias de hoje, quando vemos tantas aparentes injustiças, as pessoas estão cada vez mais desacreditadas de Deus. Nós temos que levar a mensagem do Cristo para essas pessoas. Mostrar que Deus existe sim, e que Ele é bom e Ele é justo sim. Que ninguém está sofrendo injustiças. Pois injustiças existem, mas não existem injustiçados. É a lei da reparação, a lei da causa e efeito, a lei de plantar e colher. Que Deus é bom, sim, é perfeito, é justo, e somente a doutrina é para trazer esse Deus. Temos que levar essa mensagem a todos que estão precisando de consolo, a mensagem de que a morte não existe, a mensagem de isso aqui é uma passagem, e que se suportarmos bem todas as tribulações pelas quais aqui passarmos, teremos a consolação na vida espiritual que é eterna. Por que nos prender a um minuto de tormentos e sofrimentos se temos a eternidade de felicidades com o nosso Pai? Todos os grandes cristãos do passado serviram ao Cristo e deram sua vida ao Cristo porque acreditavam no reino dos céus e almejavam o reino dos céus porque as coisas da terra não mais saciavam seus espíritos. Por isso eles doaram-se ao Cristo. E nós, com essa revelação maravilhosa do mundo espiritual, nas obras espíritas, por que ainda estamos tão presos às coisas materiais? Se temos coisas maravilhosas que nos aguardam, que nos preenchem, nos completam. Vamos levar para o mundo o Deus bom que nós conhecemos. E Jesus diz, nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, não busqueis alhures a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. A consolação e a força que nós precisamos para superar todos os desafios de nossas vidas. O mundo é insuficiente para nos dar. Só Jesus é capaz de nos consolar e nos fortalecer. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E Ele diz, sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. E aí eu gostaria de encerrar, de chegar ao momento final, deixar a mensagem final. Jesus diz para nós, espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Sabe por quê? Para não cometermos o erro daquela história que ele contou para os discípulos, para não sermos impiedosos para com os outros. Por isso não basta o conhecimento, é muito importante conhecer e estudar a doutrina, entender melhor a vida. Mas espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Não adianta só estudo
Não adianta só conhecimento, precisamos amar, senão nós seremos impiedosos, senão nós vamos pisar nos mais fracos, senão nós vamos pisar naqueles que ainda não conseguiram adquirir o conhecimento que nós adquirimos. Não podemos cometer o erro que a religião cometeu no passado. Não podemos ser impiedosos. Piedade. Piedade é o que o Cristo pede para cada um de nós no Consolador prometido. Que possamos nós sermos o Consolador junto com a doutrina. E ao consolar o próximo, automaticamente estaremos consolando-nos a nós mesmos, as nossas dores e sofrimentos. Não se esqueçam, não vamos nos esquecer. Não basta instruir, é preciso amar, porque senão nós não vamos adquirir as asas para voarmos em direção a Deus. Piedade. Piedade significa sofrer com alguém, se compadecer com a dor do outro, sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: a piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados é o que o Cristo nos pede. Piedade. Piedade. Se colocar no lugar dos outros. E não esperar que a vida nos coloque, pois será muito mais doloroso. Se compadecer com a dor do próximo. Que possamos, isso é um exercício que eu mesmo preciso começar a fazer, tirar que seja 5 minutos do seu dia para você esquecer todos os seus afazeres e pensar em alguém, em fazer uma prece por alguém, em mandar uma mensagem para um amigo ou ligar, ou procurar olhar à sua volta e ver se não tem alguém que precisa de você. Eu já fiz essa experiência uma vez. Eu era novo e não que eu seja velho hoje. E estava aqui em casa à toa. Aí pensei, será que alguém agora está precisando de mim? Eu vou até no portão. Aí fui no portão. Aí estava uma senhora, dona Marlene, que mora aqui para cima, que catava papelão, materiais recicláveis na rua, subindo com seu carrinho no sol quente. Tá aí. Tá aí a minha oportunidade de ajudar. Aí eu peguei o carrinho para ela, ajudei até a casa dela. Fazer o bem é tão bom, gente. É tão bom. Não tem dinheiro que pague você fazer o bem para alguém, você ajudar. Com coisa pequena que você faz já faz uma diferença enorme. Você se sente útil. Nós temos necessidade disso. A nossa alma se alimenta disso. Se alimenta disso. Precisamos dar esse alimento para ela, porque senão ela fica fraca, fica frágil. Precisamos alimentar a nossa alma. E aí eu encerro a nossa conversa de hoje com uma conversa de Jesus com Tomé. Alguns homens tinham procurado Tomé
E eles queriam que Jesus desse algum sinal dos céus para eles. E Jesus falou que não, né? Não ia dar sinal nenhum para eles. E aí o Tomé disse assim: Mestre, atendei-os. Que será do evangelho do reino e de nós mesmos, sem o apoio dos influentes e prestigiosos? Acreditais na vitória sem o amparo das energias que dominam o mundo? Olha, a ignorância ainda dos discípulos achando que quem tinha alguma autoridade, algum poder na época dominava o mundo. Quem domina tudo é Deus. Nenhum poderoso do mundo tem o domínio, porque basta de Deus falar: chega, chega. A morte chega para todos. Aos mais poderosos, um dia também irão. E aí Jesus diz: Tomé, Deus não exige que os homens o conheçam senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. Eu venho de meu Pai e tenho de ensinar as suas verdades divinas. Nunca reclamei dos meus discípulos as suas homenagens pessoais. Apenas tenho recomendado a todos que se amem através da vida. Lindo, né? Mas aí Tomé pergunta: Mestre, qual será então a nossa ceia? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? Qual é a nossa senha? Qual é a senha de um cristão? Como que se reconhece um cristão? Jesus responde, e eu encerro com a sua resposta. Uma só lágrima que console e esclareça o coração atormentado vale mais do que um sinal imenso do céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. Uma só lágrima vale muito mais do que um sinal do céu, uma só lágrima que você console. Vamos abrir os nossos centros espíritas quando pudermos, mas não abrir apenas para o estudo e o conhecimento. Não vamos abrir apenas a casa material, vamos abrir também o nosso coração para ouvir quem está chegando na casa. E aí, você está bem? E bater um papo e consolar. Mas sabe como se consola? Olha só, a nossa senha Tomé é a nossa própria exemplificação. É o exemplo na humildade e no trabalho. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com as dores e colherás resultado. Meu Deus! Olha Jesus nos ensinando a consolar. Primeiro, o exemplo é fundamental de humildade e trabalho. Depois ele nos fala que quando for esclarecer alguém, sofra com ele a sua dor. E pronto. E pronto. Não precisa vir com textos decorados, não precisa ter um conhecimento profundo da doutrina para você ser um consolador prometido pelo Cristo na terra. Para você ser um servo desse consolador, basta apenas abrir o seu coração. E esse é o primeiro contato. Depois, se a pessoa desejar conhecer a doutrina, aí abra as obras, abra os estudos. Mas primeiro eu tenho que abrir o coração, porque Jesus disse: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Então, primeiro ame, depois instrua. Primeiro ame, primeiro console, primeiro sinta a dor, primeiro tenha piedade, primeiro abnegação, primeiro devotamento, primeiro esquecimento de si mesmo para olhar para o outro. Depois, apresente a doutrina se a pessoa desejar. Uma vez, uma mulher que tinha perdido seu filho, seu marido, toda a sua família no acidente, chegou até o Chico chorando muito, 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 muito. E aí
O Chico chegou até ela, abraçou e chorou junto com ela durante 10 minutos. E só. Ele não falou nada. Ele não deu nenhum sermão, não ensinou nada da doutrina. Nada, 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 nada. Apenas abraçou. Apenas abraçou. Apenas sofreu junto, como Jesus está nos ensinando aqui, ensinou para Tomé. Apenas isso. Aquela mulher nunca tinha sido tão consolada sem ouvir uma única palavra. Às vezes o que a gente precisa é sentir que não está sozinho, que tem alguém do nosso lado. A gente só precisa estar do lado. Só isso, não precisa falar nada. A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo, suporta os seus infortúnios e imperfeições. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. O nosso sinal é o do amor que eleva e santifica, porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai e não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer, no âmbito das suas falsas grandezas. Será no leito de dor, será na lágrima do nosso irmão que nós vamos reencontrar o nosso Mestre. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos ampare e nos console para que possamos levar o consolo a todos que precisarem de nós. Muita paz a todos, irmãos. Que Jesus nos fortaleça, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus.